Monstros sombrios e famintos vivem por todo o universo. Eles nascem quando estrelas massivas explodem no espaço. Buracos negros tão pesados quanto a Terra são tão grandes quanto uma bola de ping-pong. Eles não têm uma superfície, mas a sua gravidade é tão forte que nem a luz consegue escapar dela. Os buracos negros também não têm limites físicos como uma membrana. O horizonte de eventos, que está mais próximo de um limite típico, é um limiar que, após ultrapassado, é impossível sair dele. Para uma estrela, cruzar com um buraco negro normalmente termina em um espetacular show de luzes e sua destruição. Apenas uma estrela que os astrônomos conhecem conseguiu sobreviver a um encontro com um buraco negro tão pesado quanto 400 mil sóis. Isso aconteceu em uma galáxia a cerca de 250 milhões de anos-luz de distância da Terra. Astrônomos com equipamentos realmente poderosos notaram rajadas de raio-x que atingiram o espaço a cada 9 horas. Eles pensaram que deviam ser sinais do Mayday de uma estrela presa por um abismo cósmico. A estrela era uma gigante vermelha média quando conheceu seu amigo pela primeira vez. Quando eles ficaram muito próximos um do outro, o monstro espacial faminto não conseguiu resistir à tentação e beliscou sua convidada. Quando isso foi feito com as camadas externas de hidrogênio da estrela, tudo o que restou foi o núcleo da estrela. Eventualmente, a pobre coisa se transformou em uma anã branca. Mas por algum motivo, o monstro espacial gigante não conseguiu terminar a refeição e aprendeu em sua órbita para mais tarde. Desde então, a agora anã branca está viajando em voltas de 9 horas. Ela fica longe o suficiente do buraco, então não vai cair ou ser engolida. Sua jornada não está sendo muito boa. Por causa da gravidade, o caminho orbital está em rotação constante. Após 2 dias, se assemelha a um padrão de espirógrafo. À medida que o buraco negro continua se alimentando dela, a estrela continua perdendo sua massa e crescendo de tamanho. Sua própria órbita está se tornando cada vez mais circular. Os cientistas acreditam que um dia ela será capaz de se afastar de seu amigo malvado e se transformar em um planeta do tamanho de Júpiter em 1 trilhão de anos. Isso é 70 vezes mais tempo do que a existência do universo até agora, então pode nunca acontecer. Só a Via Láctea tem centenas de milhões de buracos negros e há muitos mais além dela. Eles podem se alimentar de outras estrelas e liberá-las em outras galáxias. Os telescópios que existem atualmente podem não ser fortes o suficiente para localizá-los. A maioria das galáxias, incluindo a nossa Via Láctea, tem buracos negros supermassivos no centro. Eles podem ser bilhões de vezes mais pesados que o Sol. Outros de sua espécie têm apenas 3 vezes a massa do Sol. O buraco negro mais próximo da Terra foi localizado a 1000 anos-luz de distância, logo ali na esquina em termos galácticos. É um sistema estelar que se pode ver a olho nu. Os cientistas o descobriram quando notaram uma estrela se comportando de maneira estranha. Era uma gigante rotacionando muito rápido. Eles adivinharam que devia ter um companheiro gravitacional poderoso. Os buracos negros mais famintos que os astrônomos já avistaram pesam até 34 bilhões de sóis e são cerca de 8.000 vezes maiores do que o que está no centro da Via Láctea e comem o equivalente a um Sol todos os dias. Às vezes, os buracos negros até devoram outros de sua espécie que por acaso estejam muito próximos deles. Antes de entrar em uma nave espacial para escapar para alguma galáxia segura sem buraco negro, aqui estão algumas boas notícias. Mesmo que sejam supermassivos, eles não têm um raio grande o suficiente para destruir a Terra. E é seguro observar a distância, mesmo o mais faminto deles. Nenhum buraco negro deve se aproximar do nosso planeta mais do que o Sol pelo tempo de existência do universo multiplicado por 10 bilhões de vezes. No caso improvável de uma dessas coisas assustadoras passar por Netuno, poderia afetar a órbita da Terra, e isso não seria bom. Teoricamente, qualquer coisa pode se transformar em um buraco negro. A única diferença entre ele e o Sol é o material de que seus centros são feitos. É incrivelmente denso nesses enormes monstros espaciais. Na realidade, existe apenas uma maneira conhecida de fazer um buraco negro. Tem que ser o colapso gravitacional de uma estrela supermassiva, 20 a 30 vezes a massa do Sol. Então o Sol nunca, jamais se tornará um buraco negro. Contudo, se isso acontecesse e a antiga estrela mantivesse sua massa, ela ainda teria o mesmo poder gravitacional. A Terra ainda continuaria girando ao seu redor e não seria puxada para dentro. Sua órbita também permaneceria como está. O único grande problema seria a falta de luz solar. Na realidade, o Sol não é massivo o suficiente para tal transformação e eventualmente se tornará uma anã branca. Um buraco negro nunca vai comer uma galáxia inteira no almoço. Existem cerca de 400 bilhões de estrelas na Via Láctea.
Apenas cerca de 0,1% de todas as estrelas que já se formaram acabará se tornando buracos negros. O sempre faminto monstro supermassivo, localizado bem no meio de uma galáxia, tem um alcance gravitacional impressionante, mas mesmo isso não seria suficiente. Ele já comeu a maioria das estrelas que estavam perto dele. Já pesa alguns milhões de sóis, e então não pode crescer muito, mesmo se continuar comendo estrelas como o Sol. As galáxias continuarão se chocando umas com as outras, e os buracos negros continuarão crescendo e se fundindo. Mas porque o universo já é enorme e continua em expansão, essas colisões e fusões não durarão para sempre. Os buracos negros viajarão por este enorme espaço como estrelas intergalácticas. Eles nem mesmo serão capazes de comer a matéria escura na periferia das galáxias. Eventualmente, todos os buracos negros morrerão, mas isso demorará muito, muito tempo. Se você se tornar um explorador espacial e viajar para longe o suficiente para encontrar um buraco negro e cair em um, sua vida não terminará instantaneamente. Mas as coisas serão muito complicadas. A maneira como você percebe o espaço e o tempo mudará, e sua realidade se dividirá em duas. Em uma delas, você deixaria de existir. Na outra, você viveria e entraria no buraco ileso. Quando você for mais fundo dentro do buraco, notará o espaço se tornando cada vez mais curvilíneo. O centro do buraco é infinitamente curvo, é chamado de singularidade. As leis da física baseadas nas ideias de espaço e tempo não têm poder aqui. Em um buraco grande o suficiente, milhões de vezes mais massivo que o Sol, as coisas seriam perfeitas para você. E você continuaria em queda livre sem sentir a gravidade. Você poderia continuar caindo e caindo no vazio total, até chegar à singularidade, e não teria chance de se mover na direção oposta. Lá, espaço e tempo trocam de papéis. O tempo está constantemente puxando você para a frente na Terra, mas de forma figurativa, e faria isso fisicamente dentro do buraco. Em um buraco menor, a força da gravidade seria mais forte em seus pés do que na sua cabeça. É por isso que você passaria pela espaguetificação. É assim que os cientistas chamam o processo quando você comprime horizontalmente e estica verticalmente como espaguete devido à gravidade insana do buraco negro. Por falar em espaguete, como os buracos negros seriam em um jantar italiano? Porque assim que a sua massa passar pelo horizonte de eventos, você é espaguetificado. E ali dentro é como se estivesse em um cannelloni. Nossa, agora estou com fome. Enquanto isso, se você tivesse um companheiro de viagem espacial que por algum motivo não tivesse caído no buraco negro, tudo pareceria diferente para ele. Ele veria você se esticar e crescer, como através de uma enorme lente de aumento. Quanto mais perto você chegasse da borda do buraco, mais pareceria estar se movendo em câmera lenta. E então você congelaria e as chamas o cercariam. Você estaria em dois lugares ao mesmo tempo, vivendo destinos diferentes, mas ainda haveria apenas uma cópia de você. É assim que os buracos negros nos ensinam que nada é real. A realidade pode ser diferente para pessoas diferentes. Alguns cientistas acreditam que todos vivemos dentro de um enorme buraco negro. Tudo no universo começou com o Big Bang, mas há uma teoria que diz que também houve algo antes disso. Seria uma semente super densa que tinha toda a massa e energia do universo concentradas nela, quase tão pesada quanto 1 bilhão de sóis. Era 1 trilhão de vezes menor do que qualquer partícula que os humanos possam observar. Essa semente poderia ter nascido dentro de um buraco negro. Se você acredita que existe mais de um universo, os buracos negros também podem servir como portas entre esses universos. Pode ser como uma raiz compartilhada por duas árvores. Não é possível ver buracos negros diretamente porque eles não emitem nenhuma luz. Os cientistas costumavam ser capazes de identificá-los apenas pelo que eles faziam ao seu redor. Quando mais de 200 cientistas de todo o mundo trabalharam juntos, conseguiram tirar as primeiras fotos daquela estranheza espacial. Os equipamentos que eles utilizaram, somados, teriam o poder de um telescópio do tamanho da Terra. Quer dizer que você está embarcando em uma viagem para um buraco negro? Então precisará de muitos mantimentos, pois o buraco negro mais próximo está a 1011 anos-luz de distância. Essa pérola negra, chamada HR6819, foi encontrada num sistema solar. Ela estava escondida em órbita com 2 outras estrelas, que você pode ver a olho nu. Os cientistas estudam esse sistema desde os anos 80, mas no último inverno ele revelou seu principal segredo. Esse buraco negro em particular é considerado relativamente pequeno, mas apesar disso, sua massa é 4 vezes maior que a do nosso Sol e fica a 2.500 anos-luz mais perto da Terra do que o buraco negro mais próximo.
Mas não se preocupe, para as pessoas a distância de 1000 anos-luz é inalcançável. Por exemplo, se fôssemos fazer uma simulação em que a distância da Terra até o Sol fosse de apenas 0,12 centímetros, você teria que viajar cerca de 6,4 quilômetros para chegar a este buraco negro. Mas nossa galáxia, a Via Láctea, tem cerca de 100 mil anos-luz de largura. Portanto, a distância de 1011 anos-luz não parece tão longa em comparação. Mas antes de se jogar nesse gigante escuro, vou tentar desencorajá-lo. Um buraco negro é um lugar no espaço-tempo onde nada pode sair de sua órbita. Nenhuma partícula, radiação eletromagnética ou mesmo fótons de luz podem fugir de um buraco negro. Portanto, você deve entender que uma viagem para um objeto tão perigoso quanto esse é uma passagem só de ida. E a forma como os buracos negros surgem é incrível. Quando uma estrela fica sem combustível, ela entra em colapso sob seu próprio peso e se torna um buraco negro, assim como o supermassivo na galáxia Messier 87. Sua massa é 7 bilhões de vezes maior que a do Sol, e ele foi descoberto pelo telescópio de Horizonte de Eventos em abril de 2019. Ok, muito bem. Vejo que você já comprou uma passagem para uma nave espacial mais rápida que a luz. Como não há reembolso e ninguém quer perder dinheiro, é hora de se preparar para a viagem. Fique à vontade para deixar sua bagagem em casa. 3, 2, 1 e lá vai! Você está deixando a órbita da Terra, dizendo adeus à Lua. Não se esqueça de agradar Plutão, dizendo que ele é sim grande o suficiente para ser um planeta. Então, passa pela estrada do espaço escuro e aqui está sua parada, o buraco negro. Vista seu traje, pois é hora de ir para o espaço sideral. A primeira coisa que vê é o horizonte de eventos. O campo gravitacional de um buraco negro curva a luz em torno de suas bordas, de modo que o horizonte de eventos é como um croissant para quem olha. Depois de atingir o local, você não poderá mais voltar atrás. É possível notar que há algum tipo de caos neste anel. Algumas luzes se movem em direções diferentes. Isso acontece porque se obtém um efeito de espelho, mas ainda não sabemos o que há dentro do buraco negro. Então sua decisão é enviar um drone primeiro. O campo de gravidade do buraco negro rapidamente atrai esse carinha metálico. Assim que ele entra no horizonte de eventos, o corpo dele começa a mudar de forma, se torna alongado como um fio de espaguete. E quanto mais perto chega do centro do buraco negro, mais longo fica. Você também percebe que o drone diminuiu o movimento e se aproxima gradualmente do centro do buraco negro. Esse é outro efeito deste monstro espacial. A imensa massa do buraco negro curva não apenas o espaço, mas também o tempo. Se você pendurar um relógio próximo a um buraco negro e outro na parede do seu quarto, verá que no primeiro, o ponteiro dos segundos quase não se move, enquanto um dia inteiro se passa na Terra. E quanto mais massivo for o buraco negro, mais forte será o efeito da desaceleração do tempo. Teoricamente, se você tem uma nave espacial que pode superar a gravidade de um buraco negro, pode voar até ele e esperar alguns segundos. Durante esse tempo, seus amigos na Terra viveriam uma vida inteira. A lanterna em cima do drone ficou vermelha. Essa mudança de cor aconteceu pelo mesmo motivo. Os relógios que ficam mais ao fundo em um poço gravitacional andam mais devagar quando observados de fora. Isso também afeta o comprimento de onda do fóton. Vemos a luz vermelha, pois ela tem um comprimento de onda mais longo do que qualquer cor no espectro visível. Todas essas coisas realmente aconteceram com o drone em uma fração de segundo. Mas pareceu lento para você por causa da distorção do tempo. Muito bem, é hora de entrar no buraco negro. A preparação final é o seu traje que o protegerá da radiação Hawking. Ela é criada pelos buracos negros devido aos efeitos quânticos próximos ao horizonte de eventos. A radiação Hawking reduz o peso deles. Portanto, se o buraco negro não absorver mais massa de objetos próximos, ele fica menor e simplesmente desaparece. Sim, e também é mortal. Mas a radiação Hawking pode transformá-lo em cinzas e você perderia a chance de vê-lo por dentro. Ok, agora vamos fazer aquilo para o qual você viajou 1011 anos-luz. Um grande salto e você entra no campo gravitacional do buraco negro. Esse é o ponto sem volta, mas sua distância o permite definir uma órbita estável para que possa girar em torno do buraco negro, assim como a luz ao redor da Terra. Um pouco mais alto e você será lançado ao infinito. Um pouco mais abaixo e será arrastado para o buraco negro. Então, teoricamente, os planetas poderiam existir a essa distância e ser até mesmo habitados, se houvesse as condições necessárias.
Alguns minutos depois, e você está se aproximando do horizonte de eventos. Olhe para baixo! Seu corpo está tão comprido! Você agora é um espaguete! Olhe à sua volta! As estrelas estão ficando azuis! Isso é chamado de desvio para o azul gravitacional. Conforme sua queda em um buraco negro, seu campo gravitacional puxa os fótons de luz para baixo, fornecendo-lhes energia. Os comprimentos de onda deles vão ficando mais curtos, então os fótons vermelhos se transformam em azuis e tudo começa a ficar azul. Agora você está fora do horizonte de eventos, e a única coisa que consegue ver é um feixe redondo de luz azul acima, mas logo vai parar de ver até mesmo isso. Então, você sobreviveu ao forte campo gravitacional de um buraco negro e a radiação Hawking não o queimou até virar cinza. E está agora no coração do objeto mais misterioso do universo. Está sentado na primeira fila, mas a visão não é tão impressionante. Esse é o lugar mais escuro em que já esteve. Mesmo as leis comuns da física simplesmente param de funcionar aqui. Teoricamente, o tempo passa tão devagar que seu planeta natal não poderia mais existir. E um novo buraco negro pode aparecer no lugar do nosso Sol. E você viverá exatamente enquanto houver oxigênio suficiente na sua vestimenta. Mas e se esse objeto cósmico for na verdade um buraco de minhoca que leva a outro lugar no universo? Essa é uma teoria conhecida, mas os cientistas ainda não podem confirmá-la. No entanto, se for verdade, depois de um tempo você verá uma luz azul novamente. Agora experimentará a mesma queda, só que ao contrário. Depois de deixar a singularidade, o que significa o coração do buraco negro, estará no horizonte de eventos. A luz das estrelas muda gradualmente de azul para vermelho. É possível sentir o tremor e o calor da radiação Hawking. Mas então, você é lançado no espaço sideral, talvez em alguma galáxia distante. Ninguém sabe o que vai acontecer a seguir. Você está em contato com uma forma de vida desconhecida? Ou as condições lá serão intoleráveis para um ser humano? Ou talvez vá não para outro lugar no espaço, mas para um universo paralelo? Essa teoria também existe. Segundo ela, os buracos negros são portais para outras dimensões. Simplificando, existem infinitas cópias do nosso universo. Cada vez que você se depara com uma escolha, seu gêmeo do outro universo escolhe outra coisa. Mas vamos deixar isso para filmes fantásticos. No momento, uma viagem até um buraco negro é simplesmente impossível para a humanidade. Não podemos chegar nem até o mais próximo. Mas um dia aprenderemos mais sobre a natureza desses objetos espaciais. E talvez esse conhecimento impulsione a humanidade e nos transforme em uma civilização multigaláctica. Em algum lugar no subsolo de laboratórios super secretos, os cientistas estão tentando criar um buraco negro. Parece que a última experiência foi um sucesso. O buraco negro paira sobre a mesa por um momento, mas então, em uma fração de segundo, ele a engole inteira. Após esta refeição, o buraco negro cresce até ficar fora de controle. Microscópios e tubos de ensaio voam para o vazio escuro. Logo, tudo na sala foi consumido. Quanto mais come, maior ele fica e atrai objetos ainda maiores. Na superfície, as pessoas seguem sua vida normalmente. Alguns corredores param de correr ao ver uma esfera negra gigante crescendo à distância. Casas são arrancadas de seus alicerces e carros voam pelo ar, em direção ao abismo negro. Em apenas alguns minutos, o buraco negro envolveu todo o nosso planeta. Depois, cresce o suficiente para consumir a Lua e Marte. O buraco negro agora é mais pesado do que qualquer coisa em nosso sistema solar. Todos os planetas começam a circundá-lo, antes de se tornarem alimento para o monstro. Por fim, até o Sol se extingue na barriga da fera. Bom, me pareceu muito sombrio. Não se preocupe, não é assim que este cenário se desenrolaria na vida real. Nossos cientistas podem realmente ser capazes de criar um buraco negro, mas é muito mais seguro do que isso. O esforço para fazer um buraco negro é liderado por cientistas que trabalham em Genebra, em algo chamado Grande Colisor de Hadrons. Essa máquina basicamente faz as partículas se moverem em alta velocidade até que colidam. Quando isso acontece, elas liberam muita energia e criam muitos efeitos interessantes. Os cientistas acreditam que a energia liberada por essas colisões pode ser suficiente para criar um buraco negro. Algumas pessoas ficaram tão preocupadas com isso que até tentaram proibir a construção do Grande Colisor de Hadrons. Felizmente, se um buraco negro surgisse, seria tão pequeno que não seria capaz de fazer nada. Os buracos negros realmente produzem muita energia e a liberam, geralmente na forma de calor, como uma fornalha. Isso significa que eles desaparecerão quando ficarem sem combustível. Se um surgisse no experimento, ele queimaria instantaneamente e desapareceria em 1 bilionésimo de segundo.
Mesmo se um buraco negro microscópico estável fosse criado, ele cresceria tão levemente que nada aconteceria. Supondo que tenha sobrevivido o suficiente para absorver as minúsculas partículas ao seu redor, um buraco negro desse tamanho levaria cerca de 500 trilhão de anos para ganhar meio quilo. Os buracos negros podem ser realmente úteis. Um com a massa do Monte Everest emitiria energia suficiente para abastecer completamente a humanidade. Melhor ainda, os buracos negros são tão densos que um desse tamanho ocuparia apenas uma pequena parte do espaço. Não poderíamos criar nada tão enorme quanto os buracos negros que ocorrem naturalmente. Alguns podem pesar centenas de milhares de vezes mais que o nosso Sol. Recentemente, os cientistas observaram um verdadeiro banquete de buraco negro. A visão de um buraco negro destruindo uma enorme estrela é uma das visões mais fascinantes do universo. Mais pesado e mais destrutivo do que qualquer outra coisa que existe, o buraco negro é incrível e assustador. E os buracos negros não são realmente negros. Eles são tão grandes que mesmo a luz não consegue escapar da sua atração, o que significa que eles são realmente invisíveis. Os cientistas só podem encontrá-los com instrumentos especiais. A maioria dos buracos negros naturais nasce quando as estrelas chegam ao fim de sua vida útil. Você pode imaginar estrelas saudáveis como fornalhas gigantes que queimam hidrogênio e liberam quantidades inacreditáveis de energia. A cada segundo, estrelas como o nosso Sol produzem mais energia do que a humanidade jamais produziu, o que a empurra para fora e a faz querer se expandir. Isso é o que eventualmente encontra seu caminho para a Terra, como o calor que deu origem à vida em nosso planeta. A única coisa que impede essa expansão é a gravidade, uma força que basicamente puxa objetos em direção a algo pesado. A maioria das pessoas conhece a gravidade como algo que nos mantém plantados no chão e nos impede de sair voando para o espaço. A força da gravidade de uma estrela é tão forte nas estrelas que as faz querer implodir sobre si mesmas. Então, quando uma estrela está saudável, a força da gravidade empurra para dentro e a energia que ela libera tenta inflá-la como um balão. Essas forças, na maioria das vezes, se cancelam e impedem qualquer coisa de acontecer. Quando uma estrela queima seu combustível, porém, nada está empurrando para fora para impedi-la de entrar em colapso sobre si mesma. Algumas estrelas realmente grandes produzem tanta energia que gradualmente se expandem em algo chamado gigante vermelha. Quando ficam sem combustível, elas esfriam e a gravidade empurra o objeto enorme para um espaço minúsculo. Os cientistas usam o nosso Sol para medir o quão grandes são as coisas no espaço. Ele pesa uma massa solar. Se uma estrela leve como o nosso Sol implode, não acontece muita coisa, o que é uma sorte se você já se preocupou em ser engolido por um buraco negro. Se uma gigante vermelha com cerca de 10 massas solares implodir, algumas coisas incríveis podem acontecer. O colapso de uma delas é tão intenso que explode em uma supernova, liberando uma luz tão brilhante quanto toda a galáxia. Estrelas com massa suficiente para produzir supernovas, às vezes, se tornam buracos negros. Seu peso faz com que a gravidade as empurre para baixo e as compacte até que entrem em colapso em um buraco negro em menos de um segundo. O interior de um buraco negro é misterioso e inexplorado, por razões óbvias. Uma coisa que sabemos é que eles são tão grandes que podem até distorcer o tempo. Um segundo próximo ao disco negro pode ser igual a semanas ou até meses na Terra, dependendo do seu tamanho. Em 2019, os cientistas viram um buraco negro devorar uma estrela do tamanho do nosso Sol. Embora tivesse 1,4 milhão de quilômetros de largura, a estrela estava completamente presa no campo gravitacional do buraco negro. Por um tempo, eles dançaram em torno um do outro, gradualmente chegando mais e mais perto. Eventualmente, porém, a estrela foi extinta na boca invisível do buraco negro. O buraco negro às vezes libera feixes de energia para o espaço. O plasma crepitante voa a 10 mil quilômetros por segundo, conforme o buraco negro termina de destruir a estrela. Cerca de metade da massa da estrela é consumida, enquanto o resto é ejetado para o espaço. Incrivelmente, esses titãs insaciáveis até consomem outros buracos negros quando ficam grandes o suficiente. A colisão de 2 buracos negros foi testemunhada recentemente por cientistas quando um pesando 85 massas solares encontrou outro que tinha 66 massas solares. Quando os buracos negros interagem, o maior sempre engole o menor, adicionando ainda mais massa a si mesmo. O buraco negro resultante aqui atingiu enormes 142 massas solares. É difícil de acreditar, mas isso ainda é muito pequeno para um buraco negro.
ele continuará a consumir tudo ao seu redor e pode até atingir o tamanho de um buraco negro supermassivo em algum ponto. Esse tipo é incrivelmente grande e destrutivo. Nossa galáxia inteira, a Via Láctea, gira em torno do campo gravitacional de um desses buracos negros supermassivos. Este monstro pesa cerca de 4 milhões de massas solares, ou mais de 1 trilhão de vezes o nosso planeta. E isso nem é o maior que eles podem ser. Também é teorizado que os buracos negros podem ser criados sem uma explosão dramática. Grandes nuvens de gás que pesam centenas de milhares de massas solares podem se condensar sob a força de sua gravidade para formar uma estrela. Esse objeto já seria tão pesado que continuaria a se compactar até se tornar um buraco negro, pulando o estágio de supernova. Buracos negros supermassivos estão tão distantes e difíceis de observar que a ciência não tem um entendimento completo deles. Não sabemos muito sobre o que acontece dentro de um buraco negro, o que leva a muita especulação. Durante décadas, as pessoas teorizaram sobre como poderíamos usar os buracos negros. Saber que eles distorcem o tempo significa que alguém poderia usá-los para viajar ao futuro com a tecnologia certa. Se fosse possível construir uma nave forte o suficiente para suportar os poderosos campos gravitacionais, isso seria simples. Só seria necessário decidir até onde queriam ir e voar em volta do buraco negro. Nos poucos minutos ou horas que essas pessoas passassem perto da distorção do tempo, anos poderiam ter se passado na Terra. E elas poderiam ter milhares de anos sem ter envelhecido fisicamente. Uau! Isso é oficialmente de cair o queixo!